Imagine descobrir que Deus não está fora de você. E que o segredo para transformar completamente sua vida não está em orações repetidas, nem em esperar milagres externos. Segundo Neville Goddard, existe apenas um único poder no universo, e esse poder é a sua própria imaginação. Nesta palestra profunda de 1968, Neville revela algo que pode mudar tudo. A história de Jesus é, na verdade, uma história de suposição persistente. Ou seja, se você persistir na suposição de que já é aquilo que deseja ser, o mundo externo não terá escolha a não ser refletir essa realidade. Mas há um detalhe que quase ninguém compreende. E quando você entende isso, sua vida nunca mais será a mesma. Agora, você e eu olhamos para o mundo e pensamos nos grandes homens e mulheres que são conhecidos, e muitos deles são verdadeiramente maravilhosos. Falamos dos grandes poetas, dos cientistas, dos empresários, todos esses indivíduos, e pensamos: bem, eles devem ter algo de diferente. Agora, posso lhes dizer uma coisa? Não há nada de diferente neles. Quero convencê-los esta noite, se puder, de que essa inspiração que pensamos que o poeta, o cientista, o grande empresário possui, não é um influxo de um espírito diferente. Não é diferente da própria e maravilhosa imaginação humana do indivíduo, porque não há nada maior. Portanto, não há maior influxo de espírito em um Blake, em um Shakespeare, em um Einstein, em você, do que a sua própria e maravilhosa imaginação humana, pois não há nada maior. Há apenas um espírito no homem e no universo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Não existe espírito maior do que a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Numa breve conversa que Blake teve com seu amigo, Crabb Robinson, Robinson perguntou-lhe o que pensava sobre a divindade de Cristo, e ele respondeu: Cristo é o único Deus, mas eu também sou, e você também. Não se esqueça disso. Quando você pensa em Cristo, está criando algo maior do que você mesmo, algo superior a você. Blake disse: Cristo é o único Deus, mas eu também sou. Se Cristo é o único Deus e eu também sou, eu me torno um com Ele. Então ele se vira para Crabb Robinson e diz: Você também é. Portanto, não se esqueça disso. Se você se esquecer disso, você se torna menos que o único. Você não pode ser menos que o único, só existe o único. Só existe Deus neste mundo. Não há nada além de Deus, e Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Esta noite, vamos colocar isso à prova. Se Deus é a única realidade, não se pode ter duas, nem dois deuses, e Ele é a minha própria e maravilhosa imaginação humana, e para Deus tudo é possível. Então, como eu provaria isso? Pois fui chamado para testar essa hipótese. Teste. Ouso assumir que sou o homem que gostaria de ser. No momento, a razão nega, meus sentidos negam, mas ouso assumir que sou. Agora, o que as Escrituras me dizem que devo fazer? Bem, ouça com atenção. Estas são histórias contadas nas Escrituras sobre a necessidade de persistência porque estamos em baixa frequência. O mesmo Deus, o Deus que criou o universo e o sustenta com seu poder criador, é o Deus que está sentado aqui nestas cadeiras esta noite. Mas aqui, para um propósito divino, o mesmo Deus está em baixa frequência. Então, será que eu conseguiria promover uma mudança no meu mundo? Nesse caso, as Escrituras me chamam a ser persistente, porque vejo este mundo e tudo o que eu presumia é negado, tal como eu presumia, pelas coisas ao meu redor. Agora, ouçam estas histórias contadas nas Escrituras. Um homem chegou à casa de um amigo à meia-noite e disse: Um amigo me chamou e disse: Não tenho pão. Você poderia me dar 3 pães? E aquele que abriu a janela do andar de cima respondeu: É meia-noite e meus filhos estão dormindo. Não posso descer para lhe dar o que você quer. E a história, como nos é contada no livro de Lucas, é esta, e ele não queria descer, mas, devido à insistência daquele homem, desceu e lhe deu tudo o que precisava. Bem, a palavra traduzida como insistência significa descaramento e impudência.
Ele não aceitava um não como resposta. Eu não peço a você, como indivíduo, não peço a nenhum Deus externo, como indivíduo, estou pedindo a mim mesmo que faça isso acontecer. É isso que estou dizendo, porque estou falando com o único Deus. Só existe Deus. E se Deus é a minha própria e maravilhosa imaginação humana, a quem recorrerei quando ela não responder, quando eu não aceitar um não como resposta? Então, dentro do meu próprio ser, presumo que recebi exatamente o que preciso. A história é que, mesmo sendo meia-noite, estando ele na cama com os filhos, ainda assim desceu e lhe deu o que ele precisava. Você não aceita um não como resposta, porque não existe outro, posso lhe dizer. Não me importa se você está falando de um Shakespeare, de quem você pensa. Meu Deus, como ele é maravilhoso! E ele é, e dos Blacks do mundo, e eles são maravilhosos, e dos Einsteins, e eles são maravilhosos. Mas o Deus de um Einstein não difere do Deus da sua própria e maravilhosa imaginação humana. Só existe Deus. Não pode haver dois. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Ele não é um Deus dual, é um só Deus. Portanto, a sua própria e maravilhosa imaginação humana é esse Deus, e você não é menos do que qualquer outro ser neste mundo. Mas você precisa ser persistente. Quando Benny chegou em casa ontem à noite, ele disse: Neville, você se esqueceu da minha visão? Quando eu estava conversando com alguém e você apareceu na cena, e essa pessoa te fez uma pergunta muito simples. Conte-nos a história de Jesus, e você respondeu automaticamente. A história de Jesus é a da persistência na crença. Suposição persistente, essa é a história, pois Jesus significa salvação. Bem, se a suposição persistente é a história de Jesus, devo ousar assumir que sou o que quero ser. Devo continuar na suposição de que sou isso até que aquilo que assumi seja objetivamente realizado. Essa é a história de Jesus. Pois se sou um com qualquer coisa neste mundo, e ele é grande e ela é grande, e eu não sou, e ainda assim somos um, bem, agora, o que é este ser fragmentado quando só existe um? Eu lhes digo, esse um é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, e não deixem que ninguém neste mundo lhes diga que um Einstein ou um Shakespeare é maior por causa de algum influxo de um espírito de maior validade do que a sua própria e maravilhosa imaginação humana, porque não há nada maior. Sua imaginação é Deus, e não há outro Deus. E não pode haver outro ser maior do que a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Agora você começa a imaginar. Bem, agora direi. Presumi que sou o homem que quero ser. Continuo presumindo que sou ele e continuarei presumindo que sou ele até que aquilo que presumi seja objetivamente realizado, como nos é dito no capítulo 8 de João. A menos que vocês acreditem que eu sou ele, agora, quando você lê isso, pensa, como lhe ensinam as igrejas do mundo, que é outro ser maior que você quem está falando. Não é outro ser maior que você que está falando, dizendo que a menos que você acredite que ele, é o seu eu falando. Só existe Deus, porque Deus é um e você não pode fugir da unidade, não pense em outro. Portanto, essas palavras devem ser aceitas na primeira pessoa, no presente do indicativo, então a menos que vocês creiam que eu sou ele, morrerão em seus pecados, vocês não alcançarão o objetivo. Eu preciso crer que sou o homem que quero ser. Se eu não crer que sou esse ser a ponto de poder dizer, bem, eu sou ele, então continuarei sendo o que antes acreditava ser. Essa é a história das Escrituras. Então, somos todos um, todos aqui. Você e eu somos um, porque não pode haver dois. Neste nível, por um propósito, estamos fragmentados, mas fui enviado para lhes dizer que, na verdade, não somos muitos. Somos um. A palavra Elohim é uma unidade composta. Uma formada por outras. Então, aqui parece ser outras, mas você e eu não somos realmente dois, três, quatro ou muitos. Somos um, da maneira mais íntima que você já conheceu, sem perda de identidade. Então, peço a vocês nesta noite que simplesmente reflitam sobre isso e simplesmente experimentem. Apenas experimentem. Isso jamais falhará em toda a eternidade.
Recebi uma carta na semana passada. Nela, a autora dizia: acordei com a risada do meu marido. Ele estava rindo, a risada mais doce que já ouvi, simplesmente uma risada. Nunca o tinha ouvido rir assim. Então acordei e lá estava ele, dando uma risada peculiar, mas maravilhosa. E pensei: bem, ele certamente está sonhando com algo absolutamente maravilhoso. E então, na manhã seguinte, ele me disse: tive um sonho maravilhoso ontem à noite. Sonhei que você estava me dizendo que é tão fácil acreditar que eu sou Deus. Agora vou lhe dizer, ele está aqui sozinho esta noite, ela não está, diga a ela, e você também, leia, o Salmo 126. Aí está a sua resposta, em apenas 6 versículos. Esse foi o riso de Deus. Ela disse: ouvi uma voz vinda de dentro de mim dizendo: você acabou de ouvir o riso de Deus. Bem, leia o Salmo 126, quando todos retornaram a Sião, aqueles que haviam ficado. Todos partiram, e então todos são trazidos de volta a Sião, e aqui, você ouve o riso de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. 1 Éramos como aqueles que sonham. 2 Então nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua, em gritos de alegria. Então disseram entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. 3 O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. 4 Restaura a nossa sorte, ó Senhor. Assim como os cursos d'água no Negeb. 5 de maio para aqueles que semeiam em lágrimas. Colha com gritos de alegria. 6 Aquele que sai chorando, portando a semente para semear. Voltarei para casa com gritos de alegria, trazendo consigo os seus feixes de trigo. Então, ela ouviu rir de um jeito que nunca tinha ouvido antes, e nunca tinha ouvido aquele tipo de risada. E disse para si mesma: ele sem dúvida está tendo um sonho maravilhoso. Então, no dia seguinte, ele disse a ela: tive um sonho ontem à noite, e no meu sonho você estava me dizendo que é muito fácil acreditar que eu sou Deus. Então, eu digo a vocês, tentem, isso não falha. Só existe Deus. Vocês não são nada menos que Deus, só existe Deus. E você e eu, neste nível, para propósitos que vão além dos sonhos mais ousados, estamos em uma posição baixa, mas somos chamados a fazer o esforço de ascender a partir deste nível. E assim, fazemos isso no sentido empresarial, no sentido científico, no sentido artístico, e assim começamos a expressar este talento, que é a nossa própria e maravilhosa imaginação humana, que é Deus. Não há nada além de Deus. Assim, sou chamado a assumir que sou o que quero ser, pois, uma suposição, embora falsa, se persistir nela, se transformará em fato. Sir Anthony Eden. E como disse Blake: se o tolo persistisse em sua tolice, ele se tornaria sábio. De O Casamento do Céu e do Inferno. Nada é impossível para Deus. Portanto, não diga que algo não pode ser, não me importa o que seja. Você pode ver alguém no mundo, e essa pessoa é fabulosamente rica. E daí? Você acha por um segundo que alguma influência do espírito, diferente do ser que você é, o possuiu para que ele alcançasse isso? Não. Ele fez isso consciente ou inconscientemente, posso lhe dizer? Mas você pode fazer isso conscientemente. Se ele fizer isso inconscientemente, que é o ego, e perder isso esta noite, pode não saber como recuperar. Estou lhe pedindo, sem ter nada, que faça isso conscientemente. Então, se amanhã você se encontrar em outro estado e se lembrar da história, basta voltar e trazê-la de volta para o seu mundo como quiser, multiplicá-la e viver com graça, pois só existe um Deus. Você não pode conceber. Bem, você pode conceber um segundo Deus, mas é um conceito estúpido porque não existe outro Deus. Quando o mundo pensa em inúmeros deuses, eles são estúpidos. Só existe um Deus, e esse Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. E chegará o dia em que vocês provarão isso. Vocês testemunharão o Deus único.
Ele se estabeleceu desde o princípio, e esse Deus tem apenas um filho. E quando vocês despertarem e esse filho chamar de pai e, portanto, vocês forem o pai do Filho único de Deus, então, vocês saberão que são o único Deus. E então outro vem, e, por fim, todos vêm e veem o mesmo Filho, e o mesmo Filho os chama de Pai. Portanto, todos são o mesmo Deus Pai. E não há dois de nós. Não existem dois. Esqueçam todas as diferenças de pigmentação da pele. Tudo isso faz parte da peça. Colocar-me com pele morena, outra pessoa com pele negra, outra com pele branca e outra com pele vermelha cria a ilusão de que somos diferentes. E, portanto, por sermos diferentes, devem existir deuses diferentes. Contudo, todos teremos o mesmo Filho, e esse Filho nos chamará a todos, independentemente do sexo, de Pai, provando que somos um só Deus. E o propósito de tudo isso é simplesmente expandir o seu poder criativo. Então aqui estamos nós, dispersos, fragmentados em inúmeras partes. E então todos somos reunidos em um só Deus, um só Pai. Vou pedir a todos vocês que tentem de verdade, porque se vocês realmente comprovarem isso neste nível, posso lhes dizer, vocês jamais esquecerão. E vocês serão sustentados por este nível, e então, de repente, vocês nascerão de novo. Não posso lhes dizer quando, esse é um segredo que nos é oculto aqui. Se você me disser quando nasceu do alto, então poderei lhe dizer todos os outros eventos que se seguirão e quando acontecerão. Posso lhe dizer isso porque já registrei tudo. Mas o próprio nascimento do alto permanece um segredo. Vem como um ladrão na noite, mas quando vier, você nascerá do alto e você será Deus. Você realmente será Deus. Agora, para provar que você pode crie desta maneira simples. Como seria se fosse verdade? Como seria exatamente? Como eu me sentiria se, e então você nomeia. Como eu me sentiria se ela, ou ele, fosse como eu gostaria que fosse? Então, você gostaria que algo maravilhoso acontecesse com eles, e então você sente isso. Agora, você consegue persistir nessa suposição? Eu imagino que seja assim. Continuo imaginando que seja assim, e continuarei imaginando que essas coisas são como as imaginei até que isso se concretize objetivamente. Posso fazer isso? Bem, se eu puder, eles se conformarão. Preciso da permissão deles? Não preciso da permissão deles se formos um só. É isso que eu quero para eles. Não preciso do consentimento deles se for algo que eu gostaria para mim. Sempre se pergunte: eu gostaria disso para mim? Se eles rejeitarem, e eles podem rejeitar, pense da seguinte forma: se eles rejeitassem, eu aceitaria de bom grado? Se eu lhe desse $1 milhão e você não aceitasse, eu aceitaria de volta. Aceitaria. Então, ofereça da mesma forma. E posso lhe dizer uma coisa. Você consegue. Se você não tem um centavo no banco, se você não tem uma conta bancária, você consegue, porque não existe ninguém além de você mesmo. Só existe Deus neste mundo. Deus é o Eu Sou. Não existe nada além de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, a maior oração, a maior confissão de fé que um homem jamais poderia fazer. Leia-a no capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Creio que seja o versículo 4. Mas, ó, que confissão de fé! Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Nem dois, nem uma dúzia, apenas um. Bem, se ele é um, o que é um neste mundo? Quando digo eu sou, isso é um. Se digo nós somos, isso é múltiplo. Mas eu sou, e esse é o seu nome. Não se esqueçam disso. Portanto, se eu sou, mesmo que, agora, algo esteja acontecendo, não estou recebendo de algum ser superior, não há ser superior a mim mesmo. A inspiração para tudo que escrevo, se me sento e escrevo algo trivial ou algo absolutamente maravilhoso, não vem de algum outro ser que me inspira, porque não há um ser maior.
Não pode haver outro ser. Então, quando me sento para escrever e estou inspirado, a inspiração flui do meu próprio ser, e eu escrevo, mas dizer que algum outro ser está me possuindo e tomando conta de mim, bobagem. Nenhum outro ser. Não pode haver outro ser. Então, o poeta, os Shakespeares, os Blacks, os grandes escritores do mundo, ou qualquer escritor no mundo, ele não tem nenhum ser o influenciando, movendo em algum influxo espiritual peculiar que seja maior do que ele mesmo. Não pode ser. Não existe ninguém maior do que ele mesmo. Portanto, quando alguém me diz: eu estava sob a influência de algo externo a mim mesmo, veio de fora, esqueça. Não existe ninguém, tudo vem da profundidade da sua própria alma. Então, de repente, você se torna um publicitário e fica pensando: do que meu cliente precisa? E, de repente, das profundezas da sua própria alma, surge a resposta: o que você vai dizer para promover esse produto? Não é uma influência de um espírito externo ao seu ser. Não pode ser, porque não há nada maior do que você. Não existe outro Deus, existe apenas um Deus. Então, você se sente e se conecta com o seu eu, como diz o Salmo. Contemple o seu eu. Salmo 4, versículo 4. Bem, você pode se sentar em uma cadeira ou na sua cama e se conectar com o seu eu e encontrar a paz. E, de repente, tudo começa a fluir de dentro, porque só existe um Deus. E tudo se revela a partir do seu interior e não há nada além de Deus. E, no fim, você, eu e todo o vasto mundo de bilhões de pessoas seremos reunidos em um só corpo e, oh, que alegria! A pessoa se lança propositalmente neste mundo fragmentado, vendo outros e lutando contra os aparentes outros e contra o horror dentro de si mesma de que os inimigos de um homem são da sua própria casa, ou seja, ele mesmo. Ele luta consigo mesmo, sem saber que tudo neste mundo é ele mesmo. De repente, ele percebe: não há outro, apenas ele mesmo. E então ele sabe disso e conta a todos neste mundo, na esperança de convencer a si mesmo, porque é consigo mesmo que está falando, pois só existe um Deus, apenas um ser. E então, à medida que ele se eleva dentro de si mesmo, ele se funde mais uma vez no ser único, sabendo na profundidade do seu ser que todos irão se fundir no mesmo ser, e ó, que alegria quando todos forem elevados ao ser único que era aquele ser antes da queda. E a queda foi uma queda deliberada para a expansão do seu poder. Só posso expandir meu poder criativo ao me entregar a essa limitação e superá-la. Não há outro caminho. E, ao cair, fragmentei meu ser. Vi isso com tanta clareza em minha visão, e o ser que se fragmentou era o meu eu o vi. Vi toda essa rocha fragmentada. Tudo se reuniu. Quando olhei, estava olhando para o meu eu, um ser radiante como o sol. Nunca soube que poderia, essa pequena coisa falando com você agora. Aqui, cada parte do meu corpo, na minha idade, naturalmente, envelhece e partes desaparecem, e ainda assim, estou olhando para este ser sentado em postura de lótus, com esta beleza fantástica. Mal podia acreditar que algum dia, na eternidade, eu pudesse igualar tamanha beleza. E, no entanto, estou olhando para mim mesmo. E aqui, este é o seu mundo meditativo fragmentado, e então tudo é reunido, e eu estou olhando para mim mesmo. Não consigo descrever a emoção que senti ao contemplá-lo. Primeiro era uma rocha, e então a rocha se fragmentou. Depois, a rocha foi reunida, mas em vez de ser uma rocha, agora é um ser humano sentado em postura de lótus, meditando. E é um ser glorioso e belo. Não consigo descrever a beleza desse homem, estou olhando para mim mesmo. Como posso ser descrito como um homem chamado Neville com tamanha beleza? E, no entanto, estou olhando para mim mesmo. Quanta majestade! Quanta força de caráter, quanta força, tudo entrelaçado em um único ser sentado em postura de lótus. E ele brilha e brilha como um sol, e quando atinge a intensidade do poder, explode. E então eu acordo aqui, sentado no meu apartamento na Rua 75, em Nova York. É por isso que estou contando a vocês o que sei, o que vi, o que experimentei.
Mas isso é verdade para todos. Existe um ser em você que está meditando em você. E o ser em você, o ser em mim e o ser em todos, entrelaçados, formam aquele ser que é o Deus Supremo. E esse ser é perfeito. E posso lhe dizer, não importa o que você tenha passado, você pode perder seus olhos, suas mãos, seus pés, ser desonrado neste mundo, mas esse ser que medita em você é o ser mais glorioso que você jamais poderia conceber. Você nunca conheceu tamanha beleza. Você pode ir a todos os salões de beleza do mundo, e eles a deixarão linda e você pensará: oh, que lindo! Deixe-me dizer-lhe, isso não se compara a este ser vivo que medita em você. E esse ser vivo, e o ser vivo de cada um, todos unidos em um só ser, formam o Deus que caiu e se fragmentou. E cada fragmento era perfeito, e cada fragmento era o Pai daquele que meditava naquele. Então, eu digo a vocês, experimentem aqui, neste nível. Não há nada neste mundo além de Deus. Esta é a maior de todas as confissões. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só, que não há dois de nós, não realmente, no verdadeiro sentido da palavra. Mas aqui, peguem minhas palavras e testem-nas aqui, neste nível, no mundo de César. Vocês querem um futuro melhor? Muito bem. Ousem pegar esta afirmação e experimentá-la, mas experimentem por esta semana. Parti do pressuposto de que sou quem quero ser. Continuo partindo desse pressuposto e continuarei a partindo desse pressuposto até que aquilo que parti seja objetivamente realizado, e não perca tempo com isso. Simplesmente concentre-se nisso e ouse dormir nessa suposição como se fosse verdade. Não lhe dê tempo. Existe um limite de tempo para aquilo que Deus, seu maravilhoso Pai que habita o seu ser e o idealiza, ele tem esse limite de tempo, mas, neste nível, não devem existir períodos prolongados. Como lhe é dito na carta de Paulo aos Filipenses: aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Muito bem, isso levará o seu tempo. Você será levado à mesma perfeição do ser que está sonhando com você. É Deus sonhando consigo mesmo, expandindo-se ainda mais. É só isso. Você é o sonhador e o sonho. Você não é outro. Você é o sonhador e o sonho. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Você encontrará isso no capítulo 1, versículo 6, de Filipenses. Portanto, você é o sonhador, sonhando consigo mesmo à imagem de si mesmo. E isso é perfeitamente normal. Mas enquanto você estiver aqui, então absorva isso no mundo de César e promova essas mudanças em seu mundo, para si mesmo e para aqueles que você ama. Eventualmente, você amará a todos, mas se não ama a todos agora, faça pelo menos por aqueles que você ama, e assuma isso de fato, e ouse dizer a si mesmo: eu assumi isso. Continuo assumindo isso. Continuarei assumindo isso até que o que assumi, e ainda assumo, seja perfeitamente realizado. Pois você foi dito. Se vocês não crerem que eu sou Ele, morrerão em seus pecados. Alguém está falando comigo? Não. Estou dizendo a mim mesmo. A menos que eu acredite que sou o ser que quero ser, morro em meus pecados. Erro o alvo. Não é outra pessoa falando comigo, só existe um Deus. Não pode haver dois. E assim, a menos que eu acredite que sou o homem que quero ser, permanecerei como o homem que não quero ser e, portanto, morro em meus pecados. Essa é a história que nos é contada no capítulo 8 do livro de João. Não é outro ser que me diz que devo acreditar nele. Acreditar em quê? Não sou chamado a acreditar em nenhum outro ser, pois qualquer outro ser é um falso Deus. Só existe um Deus. Portanto, acreditar em outro, não me importa quem esse outro pareça ser, acreditar em alguém que se autodenomina o chefe de alguma grande organização religiosa, seja o catolicismo romano, seja o protestantismo, seja o judaísmo, e acreditar que ele é o grande líder, ora, isso é um falso Deus. A menos que eu acredite que sou ele, morro em meus pecados.
Mas não digo isso a menos que eu acredite que alguém esteja falando comigo e me dizendo que, a menos que eu acredite que ele é algo, bobagem. Isso é tudo estúpido. Não acredito que ninguém mais seja. Devo acreditar que Deus realmente se tornou eu, para que eu possa me tornar Deus. E assim, seu nome é Eu Sou. Portanto, a menos que eu acredite que sou o homem que quero ser, permanecerei sem ser esse homem e, consequentemente, morrerei em minha frustração e morrerei em meus pecados. Entendeu? Claro que sim. Então, aqui está, eu digo a você, tente. Pode parecer difícil, mas não será difícil se você ousar se arriscar e tentar. Você é esse ser. Só existe Deus. Não existe nada além de Deus. Não deixe ninguém lhe dizer que é melhor do que você. Não existe ninguém neste mundo maior do que você. E se alguém ousar dizer que é, vire as costas e vá embora. Não me importa quem ele seja, ou ela seja, ou eles sejam. Não existe ninguém que seja superior a você, porque você é Deus, e não existe nada além de Deus neste mundo, e Deus se fez você para que você pudesse se tornar Deus. Então, eu admiro os grandes poetas inspirados. Admiro mesmo. Pego Shakespeare, leio e penso. Não é maravilhoso? Pego Blake. Não consigo acompanhar os argumentos de um Einstein, não. Mas aqui estão homens inspirados, todos eles. Os Shakespeares, os Blakes, os Einsteins e todos os grandes pintores do mundo. Mas que ninguém lhes diga que esses homens inspirados receberam algum tipo de influxo do espírito que, de alguma forma, fosse maior do que a sua própria e maravilhosa imaginação humana, porque não há nada maior do que a sua própria imaginação humana. Ela não veio de algo externo a eles, foi o despertar da sua própria imaginação. E essa mesma imaginação é sua, porque só existe um espírito. Não existem dois espíritos. Portanto, o espírito do homem é um com o espírito do universo que sustenta todo o vasto mundo. Esse é o espírito único. Então, que ninguém lhe diga, nem por um instante, que existe outro espírito. Não existe outro espírito. Então, esta noite, quando você for para casa, aliás, antes de ir, comece aqui mesmo, e essa sensação adorável e maravilhosa. E posso lhe dizer, não consigo descrever a alegria que é dormir na certeza, na sensação, de que eu sou ele. Muito bem, o que acontece durante a noite, o que importa? Deixe-me dizer-lhe, quando você mergulha nas profundezas, você atravessa todo tipo de coisa entre as profundezas da inconsciência deste nível e o despertar, e nesse curto intervalo você pode ter inúmeros sonhos pequenos e malucos entre o retorno da inconsciência para este nível. E você dá importância a esses pequenos sonhos, com base na superfície enquanto está emergindo. Mas você não sabe a que profundezas alcança no inconsciente em relação a este nível. Portanto, não deixem que ninguém os assuste. Vocês são seres imortais. Vocês não podem morrer. Simplesmente não podem morrer. E se alguém hoje chegou a um certo ponto aparentemente antes de vocês, não importa. Essa pessoa não é melhor por ter chegado lá primeiro. Não existe primeiro. Todos estão chegando a esse nível e, quando todos, e se nem todos chegarem, posso lhes dizer, não estará terminado. E quando todos chegarem, toda a jornada terá terminado. E que alegria entre todos os que formaram o único corpo! Nós somos esse corpo, esse único Espírito, esse único corpo, esse único Senhor, esse único Deus e Pai de todos. Não há nada além de Deus Pai. E cada um provará a si mesmo, pela visão, que é Deus Pai, e não se ressentirá de que outro seja Deus Pai. Como poderia? Quando Benny chegou em casa no sábado, não consigo descrever a minha emoção. Aqui está Benny, e nos coloquem juntos. Vamos colocar Benny no palco agora mesmo. Nossas cores são completamente opostas, e somos o mesmo pai da mesma criança. Eu disse. Benny, me diga, como ele estava? Por que nos divertimos juntos? Não foi por causa dos martinis que bebemos juntos. Isso acontece naturalmente. Não foi por causa de nenhum martini.
E eu disse: Benny, como ele estava? Ele disse: Neville era o loiro mais doce, esse rapaz de olhos azuis, loiro e de pele clara, e aqui está meu filho, me chamando de pai, e eu sabia que era o pai dele. E eu o amava tanto, não me importava se os outros me deixassem, e me deixassem com todas essas crianças. Afinal, todas elas são minhas filhas. Eu me sentia o pai de todas elas, mas aqui estava o meu especial. Aqui estava Davi. Esse é o mesmo Davi que é meu filho. Bem, ele é o pai do meu filho. Ora, se ele é o pai do meu filho, não somos um só. Somos um só. Mas, superficialmente, essa coisa estranha e peculiar vai parecer que estamos em conflito porque ele tem a pele muito, muito escura e eu tenho a pele morena. Aí as pessoas pensam: nossa, eles são diferentes. E não são. No fundo da nossa alma, somos um, porque Deus é um. Deus não é múltiplo, ele é composto de muitos, mas Deus é um. E quando ele me conta exatamente como aconteceu, a emoção que sinto ao ver que ele e eu somos um só, e que ele tem o mesmo filho. Esse foi o símbolo do seu nascimento divino. Então, posso lhe dizer uma coisa? Continue. Nesse nível de César, aplique este princípio. Proteja-se contra os golpes normais do mundo. É natural. Você quer ser protegido. Você tem uma esposa, um marido, filhos, amigos que não conseguem se proteger porque não acreditam nisso. Mas você os ama a ponto de querer protegê-los, independentemente de eles acreditarem nisso ou não. Então, eles não acreditam. Tudo bem, então você os ampara mesmo assim, porque os ama. E quer deixar dinheiro suficiente para que tenham essa segurança. Você não vai impedir que a própria essência deles os golpeie, mas você fez a sua parte ao amá-los tanto a ponto de querer deixar-lhes uma segurança. Se você quer deixar uma segurança para eles no mundo de César, você deixa um pouco de dinheiro, essa é a segurança neste mundo. Então, como seria se eu pudesse deixar para aqueles que tanto amo, digamos, 100 mil, 200 mil? Agora, como seria partir esta noite como se não significasse nada, e deixar-lhes $250 000, sabendo que amanhã eles podem perder tudo? Mas isso não importa realmente. Você fez a sua parte. Você os amparou por um momento, porque a profundidade do ser deles, que é a sua própria profundidade, simplesmente os conduzirá por certas experiências para despertá-los ao ponto em que eles são o Pai do Filho unigênito de Deus. Pois todos estão buscando esse Filho único, para que ele lhes revele a causa dos fenômenos, e a causa é o Pai, pois o Pai é o próprio ser. Então a gente descobre: Senhor, eu sou a única causa das coisas que me acontecem neste mundo? Não há nada neste mundo que me tenha acontecido que eu não tenha causado. Bem, que responsabilidade! Quer dizer que eu causei toda essa bobagem? Sim, causei. Quer dizer, todas as coisas estúpidas que me acontecem? Os golpes. Sim. Bem, então eu tenho que acabar com essa tolice peculiar no meu mundo. Agora, vamos entrar no silêncio.